Neste vídeo, nós vamos explorar sobre como é a nossa relação com os animais de companhia. Nós vamos entender por que os cães nos parecem tão simpáticos e por que eles conseguem levantar mais a sobrancelha enquanto que os lobos não conseguem fazer isso. Além disso, nós vamos entender por que nós humanos temos a parte branca do olho aparecendo, enquanto que a maioria dos outros primatas não tem isso. E nós vamos entender um pouco mais dos impactos do antropomorfismo nos animais de companhia. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. E vale ressaltar que esse já é o terceiro vídeo de uma série de vídeos que nós estamos explorando mais sobre o tema do antropomorfismo e seus impactos na nossa relação com os animais. Depois confere lá esses vídeos, já tem 2 vídeos que são bem legais. Nos últimos 30 a 50 anos, ocorreu uma mudança em nossas atitudes em relação aos animais de estimação, que são mais frequentemente vistos como indivíduos e seres com consciência, e eles já não são mais percebidos como meros pets, mas como membros da família. E nisso a capacidade de atribuir estados humanos a esses animais é um dos pilares dessa forma de percepção nos animais. E nós damos a isso o nome justamente de antropomorfização. Mas, embora a gente já tenha falado ao longo dessa série de vídeos sobre os aspectos positivos da nossa relação com os animais, de atribuir esses estados mentais humanos a eles, a gente vai explorar um pouco dos problemas relacionados a atribuir esses estados humanos a animais não humanos. Frequentemente, esse comportamento antropomórfico, ou seja, atribuir emoções ou intenções humanas a seres ou objetos não humanos, não é suportado pelo conhecimento científico, mas pela necessidade intrínseca humana de se relacionar com alguém, com algum outro ser, que é facilmente compreensível e que nós acabamos por entender facilmente isso, facilita muito a nossa comunicação. Mas isso pode levar a preconceitos interpretativos do estado real comportamental daquele animal, que geralmente visam satisfazer as necessidades humanas de um certo tipo de relacionamento, porque é a intenção que aquele humano deu ao animal e não a real intenção dele, do animal. Essa forma de antropomorfismo em relação aos animais de companhia foi muito acentuada no século XX, quando atribuições desse tipo surgiram natural e inconscientemente quando as pessoas começaram a formar laços muito mais estreitos com seus animais, e mostraram também uma intimidade muito maior com os seres humanos em relação aos animais de companhia. E também essa relação de proximidade aumentou com aqueles animais que têm maior semelhança física com seres humanos, principalmente os macacos. Os autores Hughes, Haas e Kurzweil, eles atribuem que as ações de antropomorfizar os animais, elas seriam algo intrínseco dos seres humanos devido à sua forma de se relacionar com a natureza e de criar relações com os animais. Eles acrescentam que os animais que têm parentesco filogenético, que são mais próximos de nós, ou que têm uma aparência ou mesmo uma semelhança de comportamentos, eles tendem a ser muito mais antropomorfizados do que outros animais. E isso explica por que as pessoas antropomorfizam os animais domésticos, especialmente aqueles com os quais mantêm relações muito estreitas, como os cães. Além disso, nós também antropomorfizamos mais os animais que têm uma aparência infantil ou que apresentem estruturas corporais, anatômicas, que facilitem a gente vê-los como uma forma mais afiliativa, mais positivas, ou então aqueles que gerem uma sensação de que eles devem ser protegidos. Isso vale destacar aquela sensação dos famosos animais fofinhos que as pessoas querem proteger, querem ter uma relação. Além disso, essa relação de afiliação, de positividade com os animais domésticos, sobretudo com os cães, também possui um componente biológico que reside nos sentimentos de carinho que os humanos costumam sentir em relação aos cães, por causa dos seus grandes olhos redondos. Os cães têm olhos redondos bem grandinhos e a sua capacidade de gesticular dos cães e a maneira como eles usam seus membros para arranhar o chão ou cobrir o seu rosto. Todos esses comportamentos, eles geram empatias nas pessoas, porque eles parecem comportamentos humanos.
Kaminski e seus colaboradores apoiam esse argumento, demonstrando que, por meio das interações com os ancestrais humanos, essas interações humanos com cães, os cães domésticos desenvolveram expressões faciais mais semelhantes às humanas. E aqui nós entramos numa característica muito única dos cães domésticos, que é o seu olhar e a sua sobrancelha. Um exemplo é que a habilidade de mexer o músculo levator anguli oculi medialis, que é o chamado movimento AU101, permite que os cães movam as suas sobrancelhas de uma maneira que simule a expressão humana de tristeza, para que eles possam adotar uma aparência que seja mais parecida à de uma criança humana, fazendo com que os seus olhos pareçam maiores, e assim as pessoas acabam tendo uma sensação de que elas devem protegê-lo, porque isso desencadeia esses comportamentos de cuidado em pessoas, em adultos humanos. Esse movimento faz com que os olhos dos cães pareçam maiores, portanto eles pareçam mais infantis e potencialmente eles sejam mais atraentes, porque as pessoas vão ter essa sensação de que eles devem cuidar daquele animal. E esse aumento da testa interna dos cães também se assemelha ao movimento facial que os humanos produzem quando estão tristes, potencialmente provocando uma resposta de cuidado dos humanos. E aqui nós temos de um lado um esquema mostrando os músculos nos cães e aqui mostrando nos lobos. Em vermelho aqui a gente tem esses dois músculos que nos cães eles são muito mais desenvolvidos do que nos lobos. E é por isso que os cães conseguem mover essa região da sobrancelha muito mais facilmente e os cães e os lobos não conseguem fazer isso. Enquanto o músculo levator anguli oculi medialis, que é o LAOM, que é esse de cima, está presente nos cães, nos lobos cinzentos ele é representado apenas por fibras musculares muito escassas e cercadas por uma alta quantidade de tecido conjuntivo, que justamente leva o lobo a conseguir mexer muito menos a sua sobrancelha. Nesse esquema nós temos em maiores detalhes os dois músculos que permitem o maior movimento ocular dos cães. O levator anguli oculis medialis, que está bem aqui em cima do olho, que faz ele mexer a sobrancelha, e o retractor anguli oculi lateralis, que faz ele ter um maior movimento dos olhos também, que é muito menos expressivo nos lobos. O contato visual entre humanos e cães é crucial para a interação social humana dos cães. Os cães, mas não os lobos, estabelecem contato visual com seres humanos quando não conseguem resolver um problema por conta própria. O contato visual também ajuda os cães a saber quando a comunicação é relevante e ela é direcionada a eles, porque os cães tendem a ignorar gestos de apontamento humano quando os olhos do ser humano não estão visíveis para eles. Nagasawa e seus colaboradores demonstraram que entre cães e humanos, mas não lobos e humanos, o olhar mútuo do cão para o humano, do humano para o cão, parece levar a um ciclo de feedback e de ocitocina análogo ao que existe entre as mães e os bebês humanos. A ocitocina ela tem um papel fundamental durante o comportamento de afiliação, esses comportamentos positivos nos mamíferos, e durante o início do comportamento materno e também do vínculo materno-infantil. Lembrando que aqui no canal nós já temos um vídeo específico só sobre o papel da ocitocina em nós mamíferos. Depois confere esse vídeo que ele também é bem legal. Dessa mesma forma, o olhar mútuo entre cães e humanos parece desencadear um aumento de ocitocina em ambas as espécies, o que aumenta a motivação para estabelecer o contato visual. Pode haver uma razão ainda adicional pela qual o movimento do AU101 é potencialmente de grande importância para o vínculo cachorro-humano, cão-humano. Não apenas porque ele pode provocar uma resposta carinhosa dos humanos para com os cães, mas também porque ela pode desempenhar um papel durante as interações comunicativas cão-humano. Nos seres humanos, os movimentos das sobrancelhas, eles são vistos como parte de um conjunto de pistas, as chamadas pistas ostensivas, que são de particular importância durante interações comunicativas. Nos seres humanos, os movimentos das sobrancelhas, eles parecem ser particularmente relevantes para aumentar a proeminência percebida das palavras e também atuar como um marcador de foco na fala da pessoa.
Durante as interações comunicativas, os observadores parecem prestar especial atenção à área facial superior dos olhos para detectar essa proeminência de levantamento da sobrancelha. E os seres humanos tendem a preferir expressões faciais em que os movimentos de tom da voz estejam associados também ao movimento da sobrancelha. Então eles estão alinhados, palavra, ao que a pessoa diz com o movimento facial que a pessoa faz. E diminui o destaque das palavras, na qual não estão concentradas uma expressão facial nelas. Sugestões ostensivas, como os movimentos das sobrancelhas, são vistas como particularmente relevantes no chamado contexto pedagógico. Ou seja, quando os bebês humanos estão aprendendo algo com outras pessoas, como por exemplo o significado das palavras, eles prestam muita atenção nessa região facial. A hipótese é que os seres humanos eles são especificamente adaptados para estarem atentos a esse tipo de pista ostensiva e que essa é uma habilidade exclusivamente humana. E aí vamos nos aprofundar um pouco mais no olhar humano. Uma hipótese alternativa poderia ser que o movimento AU101, mais exagerado e proeminente, eles são atraentes, né, dos cães, que os cães fazem, são mais atraentes para os seres humanos porque esse movimento expõe as partes brancas dos olhos dos cães, que é a chamada esclera. Os seres humanos, ao contrário de outros primatas que têm olhos que camuflam o seu olhar, eles têm uma esclera branca visível, que é essa branco do olho. Os olhos eles estão envolvidos na comunicação não verbal humana. Olhar, que é a orientação para os olhos ou olhar para os olhos do outro, em oposição ao olhar, ou seja, orientado para a região da cabeça, pode facilitar a comunicação social. Por exemplo, isso pode funcionar como uma sugestão de referência para informar a quem está observando onde está o foco de atenção de quem está ali naquele grupo, para onde o olho deles está olhando ou para onde a cabeça está virada. É comumente assumido que a comunicação mediada, né, pelo olhar ela é muito mais sofisticada em humanos do que em outros primatas. Kobayashi e Koshima enfatizaram que a morfologia dos olhos ela difere muito entre humanos e macacos e outros primatas não humanos. E eles argumentam que os traços do olho humano seriam exclusivamente adequados para permitir uma comunicação mais eficaz baseada no olhar. Essa ideia foi desenvolvida e denominada de a hipótese do olho cooperativo, e ela foi postulada por Tomasello e seus colaboradores, que caracterizou o olho humano como uma ferramenta social que pode transmitir intenções, orientar ações e mediar a atenção conjunta do grupo. Olhos mais escuros e menos visíveis, por outro lado, eles teriam a capacidade de ocultar a direção do olhar, e isso pode mascarar as intenções daquele indivíduo, o que se supunha ser vantajoso nos ambientes sociais que são muito competitivos, que é o que acontece em algumas espécies de primatas. Dado isso, os padrões de pigmentação dos olhos dos primatas eles serviriam a propósitos adaptativos contrários entre humanos e os outros primatas. No entanto, essa suposição de que existe uma dicotomia tão clara entre os olhos de macacos e dos humanos tem sido contestado por outros autores. E aqui nós temos um exemplo do padrão de olhar de diferentes espécies de primatas, disponível num artigo muito interessante de Caspar e colaboradores de 2021. E aí vocês podem ver diferentes espécies de primatas aqui, e, segundo essa hipótese, tem olho escuro, que é para disfarçar para onde aquele animal está olhando, e se estiver a esclera aparecendo, seria mais fácil de ver. E ver, olha, nenhum desses animais mostrados aqui, você consegue ver, nenhum não, mas quase nenhum deles você consegue ver a esclera dos olhos, essa parte branca dos olhos. E aqui nessa outra imagem nós temos um close ainda maior em olhos de diferentes espécies de primatas. Como dá para perceber, a maioria dos primatas não dá para ver a parte branca dos olhos. São poucas as espécies de primatas, que cada foto dessa é uma espécie de primata diferente. São poucos a que a gente dá para ver o olho, a parte branca do olho.
Essa despigmentação do olho e que torna visível essa esclera humana, que fica a parte branca, é uma hipótese de adaptação para apoiar as interações sociais e comunicativas cooperativas, porque ela ajuda a indicar a direção do olhar de forma muito mais evidente. De fato, há evidências de que os seres humanos têm preferências por interagir com alvos que têm uma esclera, essa parte branca do olho visível. Um exemplo disso é que, ao apresentar aos participantes de um estudo uma série de bichos de pelúcia, por exemplo, de cães, que a única variação que existe entre esses bichinhos de pelúcia era que, ao redor dos olhos deles, variava o tamanho do olho, a cor do olho e também a presença da esclera branca, que é essa parte branca ao redor dos olhos, os autores Segal e seus colaboradores mostraram que as crianças e os adultos preferiam muito mais aqueles bichinhos de pelúcia em que tinham a esclera branca dos olhos em relação àqueles outros que não tinham. E aí isso entra um pouco na nossa relação afetiva com os animais. Outras razões pelas quais os seres humanos realizam comportamentos antropomórficos com os animais incluem o fato de a maneira como o animal se sente e percebe o seu ambiente ativa as mesmas estruturas cerebrais do sistema límbico e nas áreas corticais do cérebro humano e dos outros animais, facilitando assim atribuir emoções aos animais devido às semelhanças com as expressões faciais humanas. No entanto, dependendo da emoção e da espécie, diferentes regiões do rosto podem participar, possivelmente intensificando as respostas humanas às emoções dos animais. E a esse respeito, os autores Urquiza, Haas e Kurzweil demonstraram que quando as pessoas observam um animal em estado de angústia, as mesmas áreas do cérebro da pessoa são ativadas, que provocam na pessoa uma sensação de angústia, assim como quando eles observam um humano sofrendo uma angústia. Desse modo, observar o sofrimento em humanos e em cães ativa a região do córtex pré-frontal medial, assim como o giro frontal inferior e a ínsula anterior, embora pareça que alguns humanos possam ter maiores respostas emocionais ao sofrimento dos animais do que aquelas desencadeadas pela dor de outras pessoas. E aqui, nesse exemplo, a gente tem as regiões. Primeiro aqui em vermelho, nessa imagem, a gente vê a região do córtex pré-frontal. Nessa região em roxinho, é a região do giro frontal inferior. E nessa outra imagem, a gente vê a região da ínsula do cérebro, que são as principais regiões ativadas quando a gente vê um animal em sofrimento, assim como uma pessoa em sofrimento. E isso, essa característica de perceber e ser ativada essas regiões do cérebro é uma das bases para a empatia. E é mais fácil para as pessoas atribuir emoções humanas a animais não humanos quando esses animais manifestam comportamentos ou sinais que sejam semelhantes às expressões humanas, porque eles vão ativar essas mesmas regiões cerebrais e por isso a gente se comove mais com eles. A necessidade de afeto ou aceitação em um grupo social é uma condição básica de todos os animais gregários. Portanto, é comum perceber que os animais de companhia fazem os seres humanos felizes, como resultado dessa coexistência que já tem sido feita há muitas e muitas gerações, como nossos animaizinhos de companhia. Sem dúvida, dentre todos os animais não humanos, os cães desfrutam de uma consideração especial pelas pessoas, dado a sua longa relação conosco. E muitas pessoas consideram os cães como parte da família, parte da sociedade humana, ou mesmo como os membros da sua família. E esse status preferencial dos cães na sociedade humana provavelmente foi promovido pelo crescente conhecimento sobre os efeitos fisiológicos e emocionais positivos que eles podem ter sobre as pessoas com quem interagem. De fato, toda uma série de emoções humanas podem convergir para a figura do animal companheiro. Dias Videla observou que a tendência a antropomorfizar ela pode ser impulsionada por vários fatores. Tanto a necessidade de controle, a solidão, a satisfação das necessidades sociais de alguém, ou então o apego emocional a companheiros não humanos. Hoje, os animais de companhia desempenham um papel particularmente importante na vida de muitas pessoas, gerando um vínculo humano ao animal, caracterizado por uma aceitação e tratamento semelhante aos dos membros da família.
Alguns cães e gatos são tratados como crianças ou como amigos substitutos. Sob uma luz positiva, isso pode influenciar a decisão dos donos de cães ou gatos de investir em tratamentos caros para manter os seus companheiros não humanos vivos e saudáveis. No entanto, a humanização de animais endossou toda uma gama de aparelhos, acessórios, brinquedos, entretenimentos, carrinhos de bebê e inúmeros outros produtos. Alimentos refrescantes, joias, casacos de plástico, colônias de animais de estimação, colônias de perfume, né? Roupas de grife, moda, carrinho de bebê, fraldas, shampoos, esmaltes, corantes para o pelo, bolo de aniversário, sapato para esses animais. Isso só para citar alguns exemplos que nem sempre respondem, em muitos desses casos, a necessidade física, biológica desses animais. Muitas das vezes podem causar problemas sérios de saúde a esses animais. Isso sugere que, atualmente, as relações entre os donos de animais costumam se basear na transferência de características antropomórficas para cães ou gatos. Problemas podem surgir quando o comportamento humano se torna incompatível com a necessidade do animal e, consequentemente, compromete o seu bem-estar, como quando os proprietários alimentam os seus animais de estimação com alimentos que alteram a sua dieta natural e o seu metabolismo. No entanto, há algum apoio científico à noção de que o antropomorfismo incentiva o bem-estar animal, através de um maior interesse em direitos dos animais e um pensamento positivo em relação à adoção e também a movimentos pró-animais. Hoje, um número crescente de donos de cães e gatos geralmente acaba realizando comportamentos antropomórficos. Compreender a relação humano-animal isso é relevante porque é de grande importância para as pessoas e para o seu bem-estar, mas deve, do ponto de vista ético, não sobrecarregar os animais. Embora algum grau de antropomorfismo possa ser necessário para ter essa conexão com o animal, os proprietários precisam ter em mente que gatos e cães não são seres humanos. Eles são espécies diferentes com as suas próprias características e especificidades da sua espécie. E por isso, não deixe de se inscrever aqui, porque a gente vai continuar falando sobre quais os problemas que isso pode causar nessas espécies de animais, que podem ser muitas. Então não deixe de se inscrever aqui. Eu vou deixar o nosso vídeo anterior, na qual nós exploramos um pouco mais sobre essa relação nossa com os animais de estimação e porque a gente valoriza alguns e outros não. Vejo vocês nesse vídeo e até mais!